Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Didaquê Cristã. Bem, meus irmãos, hoje eu tenho um livro para apresentar para vocês, um livro muito bacana, muito bom, que eu creio que vocês vão gostar. Alguns já podem conhecer, outros ainda não, mas eu tenho certeza que vai te ajudar nos seus estudos teológicos. Mas antes de mostrar o livro, eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever no canal, que é de graça, não paga nada, a compartilhar o nosso vídeo aí no grupo de WhatsApp que você tem, Instagram, Telegram, seja qual for a sua rede social, espalhe esse vídeo aí, espalhe o conhecimento de Deus, porque nesse mundo caótico, o conhecimento a respeito da palavra do Senhor é o melhor remédio. Então, meus queridos, vai deixando o seu like e bora aqui saber qual é o livro que eu quero apresentar para vocês. Bem, meus irmãos, o livro que eu quero apresentar é essa bênção aqui do livro do professor Leonardo Assis, As Duas Casas de Israel, Judeus e Gentios no Plano Eterno de Deus. A Bíblia, ela tem um plano. Quando o Senhor começa a trabalhar, ali já em Gênesis, ele tem um plano que começa a se desenvolver. E a humanidade faz parte disso daí. No meio dessa humanidade caótica, Deus está trazendo um povo para si. Deus atrai para si um povo, E quem é esse povo? Você sabe que hoje em dia, em meio a tantos entendimentos, a tantas teologias, Quem é esse povo que Deus tem para si? Quem é esse povo que irá morar na eternidade, como diz no Apocalipse capítulo 21, com o Senhor? Quem é? Nesse livro aqui, Leonardo Assis, ele vai responder a essa pergunta. Quem é esse povo? Qual é o povo que Deus está preparando? Uma pergunta que vai trabalhar, vai partir, Ele vai começar ali desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nesse livro aqui, As Duas Casas de Israel. Então ele começa a trabalhar aqui nesse livro, já ali em Gênesis, no plano de Deus. Depois ele vai passar também ali em Noé, Deixa eu até abrir aqui o sumário para ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Ele vai aqui no capítulo 1, ele vai trazer uma introdução geral sobre o plano divino, onde o capítulo 1 vai falar o plano eterno de Deus, Deixa eu só confirmar aqui. O plano eterno de Deus. Essa vai ser a introdução. O capítulo 2, ele vai trabalhar aqui, foi onde eu falei para vocês, o plano de Deus e a família de Noé. Ele vai explorar o papel de Noé e a descendência de Noé na continuidade no plano de Deus, preservando uma linhagem que levaria à manifestação da promessa abraâmica com a qual Deus estendeu as suas alianças às nações. Ele vai trabalhar ali aquela parte na Bíblia ali também, Noé, que fala sobre Sem e Jafé, aonde Jafé, acho que habitando nas tendas de Sem, se eu não me engano é assim, me desculpe ali se eu inverti, mas ele vai já mostrar a profundidade da riqueza teológica que tem nisso daí. Ou seja, já vai mostrar a união, o propósito de Deus em desenvolver para si um povo. Então ele passa ali por Noé, passa por essas palavras, ele passa por Abraão, Isaac e Jacó nesse livro aqui. Ele vai trabalhar também a nação de Israel ali, as duas casas de Israel, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Ele vai falar do reino do norte sendo esparramado, para as outras nações gentias, que é quando a Síria invade o reino do norte em 722, eles deslocam o reino do norte para as nações. E se você perceber, nunca mais o reino do norte voltou para a terra de Israel. Por quê? Porque eles ficaram espalhados entre os gentios. Judá, ele foi para a Babilônia, mas voltou. Você já está começando a perceber o segredo aqui do livro? Você está começando a perceber a profundidade do livro? Então Deus esparrama, ele vai trabalhar, isso daí, essas duas casas de Israel, uma sendo esparramada entre os gentios e outra não. Ele vai trabalhar também sobre quando Jacó vai desenvolver ali a sua profecia, e ele fala sobre ali em Judá, que vai reger as nações. Ele vai mostrar ali a profundidade do termo nações ali. Então ele vem trabalhando muito detalhadamente esses textos,
mostrando, e ele continua. Jeroboão, né, que é as duas casas que eu acabei de falar, e ele vai trabalhar também, desculpe o barulho, meus irmãos, qualquer barulho aí que vocês ouvirem, vocês desconsiderem, por favor. Ele vai trabalhar também Ezequiel, Jeremias, principalmente Jeremias capítulo 31, onde o autor de Hebreus vai aplicar à igreja esse capítulo. Então ele vai mostrar desde o Antigo Testamento, eu vou aqui ler para vocês o sumário. Ele vai trabalhar desde o Antigo Testamento mostrando e desenvolvendo o quê? O povo de Deus. O Senhor tem um plano para ele desde o Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, onde Jesus é o sim e o amém de Deus, que ele trabalha no livro aqui, onde Jesus é a realização, a conclusão dessas promessas. Aí ele vai mostrar que em Cristo Jesus nós formamos um único povo. Em Cristo Jesus cumpre-se a promessa do povo que começou-se a trabalhar lá no início, em Gênesis, foi se desenvolvendo pelos patriarcas, passando pela nação de Israel, passando pelos livros proféticos, chegando em Jesus, que é onde cumpre todas as promessas, e em Jesus há essa união de judeus e gentios formando um único povo, que é a igreja, onde o autor entende também que é o Israel de Deus. Ele fala isso ali no outro livro. Então, meus irmãos, ele vai mostrar esse propósito. Que em Deus só tem um único povo. Toda barreira de separação caiu por terra e em Cristo Jesus agora, todo aquele que se converte se torna igreja. É um povo multiétnico. Essa é a palavra que ele utiliza, né? Pelo menos eu conversando com ele. É um povo multiétnico. Por que multiétnico? Porque quando você se torna igreja, você não deixa de ter a sua descendência nacional. Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu sou igreja, eu faço parte da igreja de Cristo, só que eu sou brasileiro. O israelita que vai se converter a Jesus, ele se torna igreja, mas ele não deixa de ser Israel. Então é um povo unido de várias nações. E ele vai mostrar isso aqui. Então eu ia mostrar para ler aqui toda agora, só que não vai compensar, que são bastante capítulos. Então eu quero abrir aqui esse livro com vocês. Então se você tem essa dificuldade de entender quem é o povo de Deus, como que isso foi se desenvolvendo ao longo da história bíblica, como que eu posso aprender a respeito desse tema, quais são os versículos, quais são os livros onde está registrado o desenvolvimento bíblico do povo de Deus. Se Deus tem dois povos ou é um? Ele vai mostrar aqui que Deus tem somente um povo unido. Ele vai te ensinar nesse livro aqui. Então eu super indico esse livro para você, do pastor, professor, mestre Leonardo Assis. Então fica comigo, vamos conhecer esse livro por dentro aqui, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Bora lá pro vídeo? Bem, meus irmãos, vamos aqui então conhecer essa maravilha por dentro, ok? Aqui atrás, eu não vou ler tudo, você pode estar parando o livro aí e ler, estar lendo. Esse aqui é o professor Leonardo Assis, Carlos Leonardo Assis dos Santos, do Rio de Janeiro. Aqui são as obras que ele tem, aqui é a sua formação acadêmica, vocês podem estar lendo aí. Ele tem um total de, deixa eu abrir aqui certinho, 211 páginas. Ok, vamos lá então. Aqui é uma indicação de Stefan Vellum. Esse teólogo aqui, ele tem aquele livro Aliancismo Progressivo, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso daí. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, eu só errei o nome, né? Tem um livro que chama Aliancismo Progressivo, né? Mas é esse livro aqui que também é de aliancistas progressivos, né? Peter Gentry e Stefan Vellum, acho que é assim o nome. Um dia eu já li esse livro todo, uma hora eu mostro ele para vocês. Hoje não é ele. Então vamos lá, então. Aqui está a indicação, você pode estar lendo. Leonardo Assis. A minha edição é a segunda edição de 2025. Beleza? Bom, vamos lá. Aí está, eu só vou ler essa parte em negrito, senão vai demorar muito. Introdução
o plano eterno de Deus, uma introdução. Aqui ele vai fazer o geralzão. Capítulo 2 ele vai trabalhar sobre a família de Noé. Aí, ó, Deus chama Abraão, o plano está estabelecido. Em Isaac será chamada a tua descendência. Não se chamará Jacó, mas Israel. Olha aí. De Efraim sairá a plenitude dos gentios. Olha só, tá vendo? Ó, de Efraim, a outra casa de Israel. Lembra que Israel também, o reino do norte também era conhecido como Efraim. Israel, o sacerdócio e a terra e as festas do Senhor. Josué e Caleb, Efraim e Judá na conquista de Canaã. A divisão do reino, chave do entendimento profético. Relação pactual entre Deus e Israel, do chamado à aliança. Os profetas e as duas casas de Israel. Olha aqui, ele vai trabalhar Isaías 54, Jeremias 31, Ezequiel 37, Amós capítulo 9. São muitos textos bíblicos que ele vai estar trabalhando, ok? O plano eterno de Deus desenvolvido nos evangelhos. As duas casas de Israel em Atos e nas Epístolas. As duas casas de Israel em Apocalipse, apêndice à eternidade da igreja e referências bibliográficas. Então você pode perceber que é um apanhado completo, já desde Gênesis ali até Apocalipse. Ou seja, é uma teologia bíblica, tá? É uma teologia bíblica, amarrando o Antigo e Novo Testamento em um assunto que é desenvolvido progressivamente ao longo das Escrituras. Isso é muito bom mesmo. Então olha aí, ó, um tamanho bom de letra, a cor de página muito boa. Olha aí. Deixa eu. Amalequitas, Edomitas. Deus chama Abraão, o plano está estabelecido. Então ele vai trabalhar bastante coisa aqui, ó. Gênesis 12. Entendendo as promessas, a terra. A ratificação da aliança, a conexão com a nova aliança. Olha só, Jeremias 31 a 34 promete uma nova aliança com Israel e Judá. E o Novo Testamento revela que essa aliança é inaugurada com a morte e ressurreição de Cristo. Exatamente. A aliança abraâmica se cumpre em Cristo, exatamente, e inclui os gentios. 3 elementos essenciais. Quais são? Cristo como descendente de Abraão, as bênçãos às nações, a circuncisão do coração. Então esses 3 elementos todos estão presentes no Novo Testamento através de Cristo Jesus. Em Isaac será chamada a tua descendência. Então vocês podem estar vendo aí. Não sei se ficou meio amarelado a imagem, meus irmãos, vocês me perdoem, tá? A árvore genealógica, olha só que bacana, tá vendo? Lia, Jacó e Raquel. Aí vem aqui as tribos, né, os filhos que ele teve com cada mulher. De Efraim sairá a plenitude dos gentios. Olha aí, ó. Olha, a herança de Efraim. Tá vendo? Deixa eu virar aqui para vocês. Olha só a imagem, que imagem bacana. Imagens ajudam a gente a entender, né? Ó, no hebraico, a frase usada para descrever a descendência de Efraim é Melohá Goim, que deve ser literalmente traduzido como plenitude dos gentios. Como veremos no capítulo 13, essa expressão ecoa a linguagem usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 11:25. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha só que bacana. Então está mostrando aqui já desde o Antigo Testamento a promessa da inclusão dos gentios em um único povo de Deus. Mas é muito bom isso daí. Deixa eu passar para frente, que eu não quero me estender nesse livro. Então é assim, pessoal. Aqui é o capítulo 9, né? O nome aqui do capítulo, o que ele vai trabalhar. A divisão do reino, a chave. A queda de Salomão. Então é assim por todo o livro. Olha aqui que bacana. Reis de Israel, reino do norte. Reis de Judá, reino do sul.
Então ele vai fazer um desenvolvimento muito bem profundo sobre esse tema. Entendeu? Os profetas e as duas casas de Israel. A promessa de Abraão sendo cumprida. Jeremias 31 e a nova aliança, tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Jeremias 31 é um dos textos mais citados no Novo Testamento, particularmente na carta aos Hebreus, e fornece uma visão fundamental sobre a restauração espiritual do povo de Deus e o estabelecimento da igreja. Então agora ele vai examinar esse texto aqui. Olha o contexto, tá vendo? A nova aliança e suas implicações teológicas. A natureza da nova aliança, casa de Israel e casa de Judá. Ó. É importante observar que, no contexto de Jeremias, a casa de Israel já havia sido levada cativa pela Assíria, exatamente, e não havia retornado, como eu falei para vocês, lembra? Lá no início do vídeo. Todavia, essa nova aliança envolve não apenas o retorno físico, mas principalmente um retorno espiritual, que aponta para a restauração final no tempo do Messias. O apóstolo Paulo entende isso como a reunião espiritual dos judeus e gentios. A casa Israel do Norte também vai retornar. Só que como eles se espalharam por meio dos gentios, hoje, então, eles retornam hoje, tanto fisicamente por meio dos gentios, né? E Judá também está retornando para o Senhor quando aceita Cristo. E os dois formam um único povo. A nova aliança e a igreja, tá vendo? Ó? Tem que entender, tá? Desculpa, tem que ler o livro para entender bem o que ele está querendo dizer. Ó. Ok, pessoal? Então vou já passar para o final, porque eu não vou mostrar muita coisa, que eu quero que vocês comprem esse livro. A grande tribulação, ó. A parábola das 10 virgens e Amós, a relação entre a parábola das 10 virgens e a profecia de Amós 5, 1 a 4, revela um quadro profético sobre o juízo e a restauração do remanescente fiel de Israel, especialmente no contexto da dispersão das 10 tribos do norte. Ambos os textos enfatizam a distinção entre aqueles que vivem com verdadeira devoção a Deus e aqueles que confiam em sua posição religiosa ou prosperidade, mas serão rejeitados no dia do Senhor. Ok, pessoal? Olha aí. O diálogo de Jesus e a restauração de Efraim. As duas casas de Israel em Atos e nas epístolas. A revelação do mistério de Paulo. Ele vai trabalhar. Pedro e a promessa da restauração. Atos aqui ele está trabalhando... quando Atos 2 é um cumprimento da profecia de Joel 2, entendeu? Judeus e gentios em uma só família. E é isso aí, pessoal. Vamos passar para frente. Quem é o remanescente das duas casas de Israel? Todo aquele purificado que volta do exílio é chamado de remanescente. Biblicamente, os remanescentes são aqueles que, pela fé, herdam as promessas no lugar dos incrédulos. Isso é visto quando Paulo diz que ele próprio era um remanescente segundo a eleição da graça, visto que a maioria dos judeus não creu no Evangelho. Paulo era um remanescente de Israel, especificamente da casa de Judá. Entendeu? Show. Como aponta Campbell, aqui embaixo, ó, a teologia de Paulo teria ampliado a aliança, estendendo-a de modo que incluísse também os gentios. Aí ele vai citar os textos aqui. Ó. Esse Israel expandido não é, como alguns críticos afirmam, deixa eu virar aqui, olha só, mais uma vez, ó, uma substituição de Israel pela igreja. Os gentios não substituem Israel, mas são acrescentados como herdeiro das bênçãos de Israel. Olha só, mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos. Tem muita gente que erroneamente acha que o aliancismo fala que a igreja substituiu Israel. Não, não é isso que ensina. Quem ensina isso daí é uma outra teologia, que era lá uma teologia antiga. Eu esqueci o nome dela aqui nesse momento. Supersessionismo. O supersessionismo que ensina uma substituição, é uma ideia antiga. A teologia da aliança hoje não fala de substituição. Eu acho que esse vai ser o terceiro livro que eu apresento falando isso. Palmer Robertson, que é um aliancista disso,
G. Cabil, G. Cabil, que também é um aliancista, fala isso no livro dele. E agora, mais um irmão aqui, o Leonardo Assis, que também é um aliancista, que fala que a igreja não substitui Israel, mas ela herda, eles se unem um com o outro hoje para formar um único povo. É claro, aqueles que creem em Cristo. Então tá mais uma vez aí provado. Então se você ouvir alguém falando, o aliancismo crê na teologia da substituição, isso não é verdade. E é isso aí, pessoal. Hoje eu não vou demorar-me muito. Então, se você quer entender exatamente como é que se dá a união do povo de Deus, judeus e gentios, e aprender de uma forma correta que não há substituição, mas sim uma inclusão de judeus que creem com gentios que creem, esse livro aqui vai te ajudar a responder essa pergunta. Então, eu deixo a indicação deles aí para vocês. Eu vou deixar os contatos do pastor Leonardo Assis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Pessoal, muito obrigado que ficou comigo até aqui. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, querendo Deus.